Boa tarde. Segunda-feira, 19 de agosto. A Assembleia Legislativa do Amazonas, através da Escola do Legislativo, oferece 5 cursos à distância para o público interno e externo, todos para o mês de setembro. Os cursos são realizados sem tutoria, o que permite que os alunos possam fazê-los com mais liberdade de tempo. Os interessados devem acessar o site da Assembleia em www.ali.am.gov.br, clicar em Escola do Legislativo /Unialean, criar um login e uma senha e iniciar o curso. E os aprovados no concurso da Assembleia Legislativa convocados na chamada realizada no fim do mês de julho já começam a tomar posse na ALEAN. Na manhã desta segunda-feira, uma reunião com o diretor-geral da Casa foi feita para dar boas-vindas aos novos servidores. Uma nova convocação pode ser feita até o fim do ano. A diretoria-geral anunciou que será sugerido à mesa diretora que a validade do resultado do certame seja prorrogada por mais 2 anos. Essas e outras notícias você acompanha no ALEAN Notícias às 8h30 da noite ou no portal da Assembleia, que está de endereço e cara nova, www.ali.am.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar da semana passada. Até amanhã. Na primeira votação realizada após o recesso parlamentar, 4 matérias que antes seriam votadas secretamente foram aprovadas pelo plenário da Casa Legislativa. Uma feliz coincidência, hoje nós inauguramos, pela vez primeira, a votação em aberto, ou seja, votação nominal e em aberto, afastando definitivamente da vida do parlamento amazonense o voto secreto, em todos os níveis. Então hoje nós votamos vários projetos de lei de iniciativa do Executivo, propondo indicações de membros para os conselhos estaduais e que no passado recente todos eram de natureza de voto secreto. Ao todo, foram aprovados 11 projetos no Poder Legislativo, conduzidos sob a presidência do deputado estadual Belarmino Lins, que reforçou a posição democrática da Casa ao votá-los abertamente. Todas as votações, sem exceção, serão abertas e nominais. Foi o que nós inauguramos hoje e constará dos anais da Casa, que a primeira votação aconteceu exatamente no dia 15 de agosto de 2013. Dentre os projetos que seriam votados secretamente, a aprovação de Samuel Anderson Ferreira para membro titular do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, CONEM, e composição do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, que será presidido pelo Dr. Odenildo Sena. Outro destaque foi a aprovação do projeto de resolução legislativa de autoria do deputado estadual Arthur Bisneto, que concede a medalha de mérito legislativo Rui Araújo a Roberto Gesta, que já foi presidente da Confederação Brasileira e Sul-Americana de Atletismo. No sistema jurídico brasileiro, a Lei Orçamentária Anual é o instrumento legítimo que traz a previsão de gastos do governo para o próximo exercício financeiro. Diversos itens, como investimentos em obras públicas, gastos com funcionalismo e a reserva de recursos usados para o pagamento das dívidas, devem constar no projeto, que é elaborado pelo Poder Executivo e deve ser analisado e aprovado pelo Legislativo. Uma das principais prerrogativas dos parlamentares é justamente a realização de emendas ao orçamento, para atender às demandas que não estão presentes no projeto original. Muitas vezes utilizado como moeda de troca, o governo federal disponibiliza esses recursos em troca de apoio na votação de projetos controversos no Congresso Nacional. Porém, pelo sistema atual, o orçamento federal tem caráter autorizativo, ou seja, a União não é obrigada a realizar os gastos indicados pelos parlamentares, usando os recursos em outras áreas. Com o objetivo de impedir que isso ocorra, o Congresso Nacional discute uma proposta de emenda à Constituição que cria um orçamento impositivo. Pelo texto do projeto, até 1% da receita corrente líquida da União poderá ser usada em emendas de autoria dos parlamentares. Os recursos ficam vinculados ao objeto da emenda e terão de ser aplicados obrigatoriamente pelo Poder Executivo, sob pena de crime de responsabilidade fiscal no caso de descumprimento. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Vicente Lopes comentou que a falta de obrigatoriedade na execução das emendas prejudica a atividade parlamentar. Vicente Lopes acredita que, caso a PEC seja aprovada no Congresso, a ALEAN deva adotar modelo semelhante. Uma questão de necessidade do Poder Legislativo de fazer valer as suas prerrogativas, de poder fazer
emendar o orçamento, mas ter a certeza de que essa emenda ao orçamento que ela será cumprida. Para evitar o que acontecia e por que muitas vezes nós deixamos de emendar o orçamento. Porque quando você faz uma emenda para a construção de uma escola lá no município de São Gabriel da Cachoeira e eu anuncio para a população de São Gabriel da Cachoeira a construção dessa escola por uma emenda parlamentar do deputado Vicente Lopes e ao final do ano esta escola não foi construída, as pessoas vão taxar o deputado Vicente que enganou a população prometendo algo que não podia fazer. Então, por essa razão é que muitas vezes nós deixamos de apresentar a emenda porque nós não temos nenhuma garantia da sua execução. O deputado Luiz Castro também apoia a proposta. O parlamentar defende a importância de uma maior independência do Poder Legislativo em relação ao Executivo. Temos uma Assembleia muito submissa, que abriu mão das suas prerrogativas. Eu espero que ela comece a compreender que ela tem que representar a sociedade. Não é para brigar com o governo do Estado, não, mas é para fazer o seu dever de casa, ver se a peça do orçamento tem erros, corrigir os erros e adequá-las com emendas e com responsabilidade, porque também não é para sair de um extremo para o outro. Uma peça orçamentária vem para cá, ela tem que ser aperfeiçoada, não tem que ser arrebentada, tem que ser emendas com limites, com critérios, priorizar as emendas coletivas e as emendas individuais têm que estar bem embasadas. É isso que a Assembleia tem que fazer e não faz. O Congresso Nacional está caminhando na direção dessa independência. A PEC do orçamento impositivo foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e segue para análise do Senado. Para virar lei, uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, por pelo menos 3/5 dos parlamentares. A solicitação de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as falhas na prestação dos serviços de telefonia no Amazonas tramita na Assembleia Legislativa desde o final de junho. Os autores são os deputados Marcos Rota, do PMDB, Marcelo Ramos, do PSB e Adjuto Afonso, deputado pelo Partido Progressista. Durante pronunciamento na tribuna da Leão, o líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, anunciou que protocolou o requerimento junto com Rota e Adjunto Afonso, solicitando informações das operadoras que atuam no estado sobre o número exato de antenas, a localização delas e ainda a quantidade de linhas móveis em cada município. Porque se no Brasil hoje nós estamos falando de 7 mil linhas para cada antena, enquanto em outros países são 500 linhas, eu tenho certeza que aqui no Amazonas nós temos um número muito maior do que isso. E por isso, a gravidade da situação da telefonia hoje no nosso estado. Mais do que isso, as empresas insistem em não cumprir o roaming municipal, que obriga uma operadora a utilizar a antena da outra nos municípios que só opera uma empresa. No início desta semana, a Procuradoria da ALEAN deu parecer favorável à criação da CPI. O pedido agora é analisado pela mesa diretora da Casa. De acordo com o deputado pelo PP, Adjuto Afonso, a solicitação dos dados é uma antecipação dos trabalhos a serem feitos. A gente espera que a CPI seja instalada na próxima terça-feira, né? A Procuradoria já deu parecer favorável, o presidente já conversou conosco e a gente já antecipando aí, já está pegando essas informações. Porque quando nós começarmos com a CPI propriamente, a gente já tem essas informações. Eu acho importantíssimo que você tenha nos municípios, por exemplo, quantidade de antenas. Segundo a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, até o momento, 16 assembleias instalaram uma CPI para investigar o serviço de telefonia. CPI. A sigla ficou famosa no país na década de 90, quando o instrumento constitucional foi utilizado na investigação das irregularidades praticadas no governo do presidente Collor de Mello. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito indicou a necessidade de impeachment do chefe do Poder Executivo, o que pressionou o presidente Collor a renunciar ao cargo. Mas afinal, como funciona uma CPI? O Instituto está previsto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e garante ao Legislativo poderes próprios de investigação judicial, ou seja, o direito de investigar situações de grande relevância política ou social. O pedido de instalação de CPI deve ser assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. O instrumento pode ser utilizado tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Os parlamentares defendem o uso do instrumento como uma forma de dar respostas à população em temas de grande repercussão.
A importância disso aí é você dar uma satisfação ao povo. Você tem esse instrumento na Assembleia que te dá esse poder, dá poder ao deputado de investigar, de ir a fundo em algumas ações que a gente que o poder pode investigar. Então, com isso aí que nós somos representantes do povo, nós somos o procurador do povo. Então, na hora que a gente detecta que é necessário esse tipo de investigação, é importante que a Assembleia faça, porque a população sabe que você está lá não em benefício próprio, você está lá defendendo o interesse que diz respeito a toda a população que você representa. No caso da Assembleia Legislativa do Estado, a implantação de uma CPI depende da assinatura de 8 deputados. Apesar de ter poderes para investigar, requisitando informações e depoimentos dos envolvidos, o Poder Legislativo não possui a competência para punir. O relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público para que possa utilizar o resultado da apuração como prova em eventual ação judicial. Apesar disso, os resultados conclusivos de uma CPI podem acabar gerando efeitos fora do judiciário, como a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para se evitar uma punição futura. A Assembleia Legislativa está em vias de instalar uma CPI sobre telefonia, que ao longo do seu funcionamento vai ouvir pessoas, vai requerer documentos que visam esclarecer especificamente o prejuízo que o consumidor hoje no Amazonas sofre pela má prestação do serviço de telefonia celular e móvel, celular e fixa, melhor dizendo, móvel e fixa. Ao final, tudo isso que foi dito, todos os documentos que foram entregues serão colocados num único relatório e encaminhados para órgãos que podem tomar providências, a própria Anatel, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, ou até mesmo, no caso da Assembleia, que tem um órgão de proteção ao consumidor, a Assembleia poderá produzir alguns termos de ajustamento de conduta com penalidades e responsabilidades às empresas que não se adequarem aos compromissos que, porventura, venham a fazer para resolver aquela situação que foi posta no relatório. Apesar do brasileiro estar acostumado a dizer que as CPIs acabam em pizza, o resultado pode ser diferente. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o escândalo do Mensalão, foi amplamente utilizado durante a condenação no Supremo Tribunal Federal. No Amazonas, uma CPI deverá ser instaurada para investigar os problemas do serviço de telefonia fixa e móvel no estado, e a Câmara Municipal de Manaus estuda a abertura de inquérito para apurar a situação do transporte coletivo da capital. Estopim das manifestações que aconteceram no país em julho deste ano, o valor da tarifa do transporte coletivo é um dos indicadores mais delicados para a gestão do Poder Executivo. De um lado, as empresas com a meta de cortar custos e aumentar o lucro. Do outro, a população, que cobra a excelência no serviço e tarifa sempre mais barata. O juiz nessa batalha é o poder público, que precisa intermediar interesses de ambas as partes para se chegar a um transporte de qualidade custeado por uma tarifa justa. No segundo semestre de 2013, o valor baixou em todo o país. Na capital do Amazonas, as linhas regulares de ônibus passaram de R$ 3,00 para R$ 2,75. O valor foi atingido por meio de isenção de impostos, tanto por parte do governo federal quanto do estadual, como o ICMS aplicado no combustível dos veículos. Porém, outros sistemas que abastecem a capital continuam operando e ainda não foram atingidos pelos benefícios. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas pela Comissão de Transporte da Casa, presidida pelo deputado Marcelo Ramos, discutiu a situação, juntamente com o poder público e cooperativas. Nós somos 260 micro-ônibus que estamos integralizados no sistema, com temporal, carregando idosos, todos os direitos e obrigações que o convencional tem, nós também temos. Estamos integralizados no sistema. Só que o transporte convencional, eles têm a isenção do ICMS e nós do alternativo não temos. Eles têm a isenção do IPVA e nós não temos. Então todos os direitos e obrigações que eles têm, nós também temos. Então nós queremos o direito também da isenção do ICMS e do IPVA. Além dos micro-ônibus alternativos, os executivos também pleiteiam os benefícios. Contribuir para as cooperativas de transporte executivo, proporcionar uma tarifa mais justa para os nossos usuários, que hoje se encontram em R$ 4,20. Nós achamos a categoria que é uma tarifa não adequada para o sistema.
Para receber o benefício, as empresas de ônibus ficam obrigadas a apresentar o chassi, a placa e o ano de fabricação dos ônibus, bem como informar ao poder público a relação de veículos beneficiados por essa isenção. Esse é o principal obstáculo para as cooperativas executivas e alternativas. De acordo com o titular da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o setor ainda não está regularizado. Porém, a Prefeitura vê com bons olhos a concessão dos benefícios. Hoje, tanto o executivo como a alternativa ainda vão passar por um processo de licitação, né? E isso também depende muito do governo e do prefeito. Quer dizer, a partir da licitação, da operação normal, é que a gente vai checar a necessidade ou não. Mas, de qualquer maneira, a ideia é boa. O presidente da Comissão de Transportes da Casa, deputado Marcelo Ramos, é a favor da pauta das cooperativas. O governo do estado garante isenção de ICMS no combustível do transporte urbano e agora também do IPVA. E é óbvio que se o transporte alternativo cumpre todas as responsabilidades que cumpre o transporte urbano, portanto aceita meia passagem, está dentro da Câmara de Compensação, aceita integração temporal, é óbvio que ele, como modalidade ordinária, precisa também receber os benefícios da isenção. Mais ainda porque nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que vivem do seu próprio carro, portanto tendo uma margem de lucro muito menor do que a do transporte urbano regular. O representante da Cefaz afirmou que a decisão de conceder ou não os benefícios é de responsabilidade do governador do estado. A secretaria tem como objetivo resguardar a arrecadação do governo. Uma nova audiência pública deverá ser realizada para discutir a regulamentação das cooperativas junto à prefeitura. Quase 9 milhões de passageiros e pelo menos 4,5 milhões de toneladas de cargas são transportadas por ano. Esses são alguns dos números apresentados em um estudo executado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, durante a audiência pública realizada nesta quinta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O superintendente de navegação do interior da ANTAQ, Adalberto Tokaski, disse que o estudo apresenta uma visualização global do transporte fluvial de passageiros na Amazônia. Esse estudo vem para confirmar. A gente não pode entender que é uma coisa pequena, sem significado. Ele de um alto significado social para a Amazônia e de um significado também econômico. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, Dodó Carvalho, o estudo vai indicar quais demandas precisam de ações do poder público. Esse estudo vem mostrar para nós que nós temos uma grande demanda e que nós precisamos cuidar da nossa infraestrutura. Esse estudo ele vem em boa hora, a hora que todo o Brasil todo clama por mobilidade, uma melhor mobilidade, e o transporte nosso de passageiro para o interior é um transporte muito carente. O deputado Adjuto Afonso, que propôs a realização da audiência pública, afirmou que a apresentação traz a oportunidade de debater outras situações que precisam ser observadas no setor. Precisamos ter linha de financiamento para esses transportes, precisamos regulamentar esse transporte fluvial no estado do Amazonas e a oportunidade eu acho que é essa. Eu acho que o ANTAQ está nos proporcionando hoje uma grande oportunidade de um debate, não só com os deputados, mas com vereadores, prefeitos que estão aqui e que a gente possa sair daqui certamente com grande conhecimento, com experiências que ele já tem no setor fluvial do Brasil. Os dados foram apresentados em Brasília e deverá ser discutido também em outras capitais que também fizeram parte do estudo, como Macapá, Porto Velho e Belém. Em todo o Amazonas, há 9 mil pessoas cumprindo pena nos presídios. Desse total, aproximadamente 1.000 são mulheres. A falta de uma estrutura adequada e políticas voltadas a essas pessoas dificultam a ressocialização delas na sociedade. E essa recuperação é um direito que está garantido em lei. Os direitos básicos da população carcerária estão previstos na Lei das Execuções Penais, que corresponde à Lei 7.210, de 84. E a Defensoria Pública da União é responsável, entre outras atribuições, por velar pela preservação dos direitos humanos, inclusive da população carcerária. Por isso, em busca do fortalecimento de ações que permitem o cumprimento da lei, a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa promoveu nesta segunda-feira a audiência pública Humanizar para Ressocializar, que contou com a participação de representantes de várias entidades. Para a presidente da comissão, deputada Conceição Sampaio, mesmo a lei de execução penal garantindo a ressocialização dos presos, não é o que acontece hoje.
hoje e, por isso, o poder público precisa agir para que a lei seja cumprida. Uma pessoa que comete um ato ilícito precisa pagar com a sua liberdade. Agora a gente precisa ter verdadeiramente a lei sendo cumprida. E nós não temos no sistema penitenciário deste país a ressocialização garantida. Então a lei diz uma coisa, mas a prática demonstra outra situação. E nós, enquanto sociedade, a gente precisa cobrar. O evento foi realizado em parceria com a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pela advogada Gláucia Soares, que diz ser necessária a conscientização da sociedade sobre a situação das mulheres encarceradas. O povo, a população, quer dizer, toda a sociedade, ela precisa conhecer o que está realmente ocorrendo nesse segmento e nós temos aqui um momento de debate, de discussão, para que daqui possamos retirar algumas propostas e encaminhamentos. A secretária executiva de Assistência Social, Graça Prola, apontou algumas das ações do governo do estado com o objetivo de ressocialização. Trabalhamos efetivamente na questão da formação, chegamos a levar o Instituto Consulado da Mulher, que trabalha a formação profissional com 2 objetivos, do empreendedorismo e da colocação no mercado de trabalho formal, e fazemos às quartas-feiras as oficinas de direitos das mulheres. Outras autoridades reconhecem a importância de realizarem parcerias entre os órgãos em prol da recuperação dos detentos. É um incentivo, sim, é uma motivação e é muito importante que trabalhemos juntos, sempre em parceria para que o êxito seja maior. Isso tem que ser uma ação conjunta, tentar ressocializar essas mulheres através da educação, em todos os campos, profissional e pedagógica, para que elas tenham um caminho certo quando saírem de lá. Com o objetivo de criar ações voltadas à recuperação de mulheres detentas, a deputada Conceição Sampaio apresentou projetos que visam oferecer esse suporte. Um deles é o que institui a política de direitos humanos de assistência aos filhos das mulheres encarceradas, de forma a garantir segurança, saúde, atendimento psicológico e outros direitos a essas crianças. De acordo com dados da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, DEOPS, só em 2012 foram registrados 363 pessoas desaparecidas em Manaus, índice superior ao apresentado em 2011, quando foram contabilizadas 228. A situação repercutiu na Assembleia Legislativa e deu origem a um projeto de lei de autoria do deputado Tony Medeiros. De acordo com o parlamentar, muitos destes casos podem estar relacionados com prostituição, drogas e até tráfico humano. Por conta disso, a proposta do deputado orienta ao governo do estado a produção de peças publicitárias e a divulgação de fotos de desaparecidos, inclusive nos veículos de comunicação do estado, especialmente na televisão, por conta do grande poder de alcance. De acordo com o projeto, em cada inserção publicitária de 30 segundos nos canais de televisão, 6 deverão ser dedicados a campanhas e à divulgação de fotos de pessoas desaparecidas. Já nas inserções do governo e das prefeituras, deverão ser utilizados 10% do tempo. E é por isso que eu falo das peças publicitárias do governo do estado, dos governos. Porque muitas das peças, elas são nos horários nobres das televisões, nas horas das novelas, principalmente. E tem momentos que as novelas, o jornal das 8, ele alcança alto índice de audiência. E é por isso, quando o governo destina 10% para essas campanhas sociais, principalmente para tentar ajudar essas pessoas, as famílias que têm pessoas desaparecidas, vejo como um grande avanço. E dessa forma, o Estado ele passa a cumprir a sua meta e dar segurança aos cidadãos. A presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da ALEAN, deputada Conceição Sampaio, destacou a importância e o alcance social da proposta. Ele precisa continuar discutindo o tráfico de pessoas. Nós tivemos aí um momento importante de grande mobilização, visibilidade em cima dessa temática. Agora a gente precisa continuar criando ações
práticas como essa que está sendo apresentada nesta casa, justamente para a gente poder não só perceber o desaparecimento, mas a gente ter a certeza do que pode estar por trás desse desaparecimento. O projeto tramita na casa. Empanados de frango, frutas congeladas, bacon e alho fazem parte da lista de produtos apreendidos no supermercado Carrefour de Flores em mais uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. No total foram 46 quilos e 300 gramas de alimentos apreendidos. A maior irregularidade foi o acondicionamento irregular dos produtos. Embalagens descongeladas que deveriam ser mantidas em freezers com a temperatura adequada, o que não foi constatado. Em menor quantidade, a fiscalização também apreendeu produtos fora do prazo de validade. A blitz aconteceu em parceria com o Procon, Delegacia do Consumidor e Vigilância Sanitária da capital. A coordenadora da comissão alerta que os supermercados da cidade precisam se adequar ao Código de Defesa do Consumidor. As fiscalizações serão intensificadas. Vendo reincidência, a gente verifica que o estabelecimento não está se adequando às normas de defesa do consumidor, de vigilância sanitária e tudo mais. Então, sim, haverá sim mais fiscalizações, mais aplicações de multa e for necessário inutilizar os produtos. O Procon Amazonas multou o supermercado em 20 mil unidades fiscais de referência, o equivalente a R$ 21.282. O chefe de fiscalização externa do órgão pede que a população esteja sempre atenta à qualidade e aos prazos dos produtos postos à venda. O consumidor ele também tem que zelar pelos interesses dele. Quando ele encontrar produtos vencidos, avariados, denuncie e não compre. Ele tem que prestar atenção na validade de produtos e procedência, porque muitas vezes ele compra, ele se agrada com um determinado preço, ele leva a compra, leva para casa, quando chega lá em casa ele não usa tudo, quando vai usar está vencido. Então, ele tem que prestar muita atenção na validade e na procedência dos produtos. A população que se sentir lesada em qualquer tipo de relação de consumo em todo o estado pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa pelo telefone 3183-4451 ou através do e-mail defesadoconsumidor@alean.gov.br. Dentre as inovações da TV Alean estão os novos programas inseridos na grade, como Memória Parlamentar, que destaca a vida de ex-deputados, o telejornal vespertino Em Pauta, exibido de segunda a sexta às 15 horas, e o Agenda Cultural, que veicula eventos locais da semana. Além disso, a TV se prepara para mais um lançamento, o programa Na Batalha, que trará entrevistas com artistas locais. E a partir desta quinta-feira, o telejornal Bom Dia passou a ser transmitido pelo canal AMTV, canal 18 da NET Digital. A parceria não envolve custos e nasceu de uma proposta feita pela administradora do canal 18. O diretor de comunicação da Alean, Cláudio Barbosa, destaca a importância dessa parceria. Dentro da televisão, rádio e das mídias que nós trabalhamos, procurando sempre interagir de uma forma mais direta e abrindo esse contato com os canais da população, né? Formando, inclusive assim, dentro da televisão hoje, formando parcerias com canais que reproduzem a programação da TV Assembleia. A TV do Legislativo Estadual também renovou a programação visual, trocando aberturas, vinhetas e intervalos. Os novos trabalhos são desenvolvidos na própria TV. O jornalista diz que essas mudanças vão proporcionar maior qualidade e dinamismo para os telespectadores. A televisão reproduz hoje essa vontade de fazer algo que seja bom, né? Que o fato de você ter uma TV institucional e legislativo não quer dizer que você tenha que ter uma programação morta, estática, não. Você pode ter dinâmica e é isso que nós estamos procurando, atender essa dinâmica para se tornar um produto cada vez mais interessante a nível interno, para os parlamentares, né? Para os funcionários, para as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa e para o público, não só de Manaus, mas como o nome também para o Amazonas, porque também a gente já começa e muito em breve chegar também a outros municípios. O portal da Assembleia Legislativa também está com novidades. O layout traz uma nova organização de ferramentas e serviços que estão mais fáceis de localizar. Além disso, o portal apresenta na página inicial as produções da TV e rádio Alean. Outra mudança importante ocorreu no endereço do site, que agora é www.ale.am.gov.br. Acesse e confira você também estas novidades.